Fala galera, mais um papo de batera para batera aqui no Bateras MG. Tô aguardando aqui o Adelino Costa pra gente fazer um bate-bola. Daqui a pouquinho puxar ele direitinho. Como é que tá o som pra vocês aí? Tá beleza? Tranquilinho? Dudu, um abraço, Dudu, Felipe, Ricardo, Casa Hold, Vini. Ah, beleza, joia. Maravilha. Camilo entrando agora. Vou esperar o cara, hein? Hoje tem bastante papo de estrada. Cara que saiu pro cenário, saindo daqui de Minas. Felipe, valeu Felipe. Joey, beleza, Camilo. Pus uma trilhinha sonora aqui de quem ele tá acompanhando agora, um dos, né? Aê, chegou. Fala, Felipe. Aê, Adelino Costa. tudo O, bom? o cara que o povo gosta. Oh. Olá! Oi! Já conversamos bem? Você tá com uma oi, até porque você tá com o cara também, né? Tamo ali, tá perto. Tá perto. Tudo bom, Adelino? Graças a Deus, tudo certo Cara, com é um você. prazer te receber aqui. É... Prazer Só é meu. comentário bom, só coisa boa. E eu espero que essa noite aqui a gente consiga, nesse bate-papo, tirar a dúvida de todo mundo. Recebi muita pergunta, graças ao bom Deus. Muita coisa para você tirar de dúvida para nós. E coisas que às vezes alguns aqui não chegaram a comentar, né? Então vamos ver se a gente consegue caminhar e vamos usar só de uma dinâmica, Adelino. Tem muita gente entrando aí, muita gente fazendo pergunta. E aí você vai reconhecer os caras aí. Se você quiser ir, manda um abraço, corta. E aí fica na tua demanda aí também, viu? Legal, já vi aqui família, amigo, amigo de banda, só tem conhecido. Só tem cara bom hoje. Tô vendo todo mundo. A família eu tinha certeza que ia entrar, né? Ah, o fã-clube tá on, a minha irmã acabou de falar. Pois é, tá aqui. É Dali. Dalila, Dalila. Delino, vamos começar te colocando aí na Belinda, até porque a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui querendo saber um pouquinho do início da história, né? E por incrível que pareça, às vezes a gente escuta aquela coisa do eu já comecei a tocar pequenininho, tinha envolvimento com a música, e não é bem assim. Cada batera que teve por aqui, a gente viu que não tem essa muita semelhança, não. Cada um tem a sua história, né? Eu queria que você começasse contando pra gente como é que iniciou essa tua história na música, até a gente chegar nos dias atuais aí. eu comecei na bateria aos 13 anos, mas antes da batera, a gente sempre teve muita música em casa. Meu pai chegou a ser músico, tocou em banda de fanfarra, né, de prefeitura e tal. Deixa eu desligar a esteira aqui, senão ela vai falar mais Eu calor. tava com o Thiago Abravanel aqui fazendo fundo musical, tirei também agora. E
Mas assim, a minha história na música, eu gostava muito de sanfona, assim, da música tradicional mineira mesmo. Sempre gostei, assim, Você é muito da de onde? moda. Original da onde? Que cidade que Sou você de é? Uberlândia, Uberlândia. 8 anos, né? Mas a minha infância e adolescência musical foi toda em Uberlândia. Aham. Aí, sanfona é um instrumento meio complicado, assim, né? Geralmente são pessoas, pelo menos na época da minha infância, eram pessoas mais velhas que tocavam, é um instrumento mais inacessível ainda do que a bateria. Ah, é Na difícil. adolescência rola aquelas novas descobertas, assim, aí fui apresentado para o rock, meu padrinho tinha muito disco, eu invadia o quarto dele lá, ouvia tudo que era possível, meu pai tinha vinil também, então, assim, sempre ouvi muito rádio também, da música Clube da Esquina, Milton, Legal. essa música mineira, então a gama é bem variada, e aos 13 anos eu entrei no conservatório, eu vi a história do Jack aqui também Você no viu, canal, né? também peguei fila. Minha avó, na verdade, amanhecia lá na fila, batia lá na Mônica, Lá no Corapavan. lá no Cora Pavanca Parelli. Tive vários ótimos professores daí de Uberlândia, Mas espera aí você foi pro conservatório, mas já pensando na bateria ou não? lá na bateria. Porque, E assim, quando... meu pai tinha, por ele ter essa relação com fanfarra e tal, até de torcida organizada e tudo mais, assim, em casa, minha primeira bateria eram 6 tamborins, um surdo de 14, um tarol, Puta pandeiro, merda. e aí aquilo ali era a minha brincadeira, e logo na escola, assim, na Ezeba também, eu fui aluno do Caju, o pai do Ah, Cajuzinho, que legal, que legal. do canal com você. Aula Legal. de educação artística, né? Era uma brincadeira, assim, uma iniciação na infância, mas já é um primeiro contato com a música, não deixa de ser, né? Aham. Então a música sempre permeou minha vida, assim, eu nunca me vi separado dela, principalmente essa parte rítmica foi sempre forte. E aí eu já entrei no conservatório para fazer aula de bateria. Logo depois já fiz nivelamento, fui fazer aula à noite, porque alguns professores como o Alex Mororó, o Cadu, o Tanus, o Rubão, eles vieram do Conservatório de Araguari na época para compor os professores do Conservatório de Uberlândia e já estavam tocando na noite, já tocavam, né, nas casas de show, nas bandas e tal, e eu Aham. comecei já com 14 eu já estava gigando, já estava viajando para fazer banda de pop. Comecei Sério de sub do mesmo? Cadu. Ele tocava em 2 bandas na época e quando batia data ele já me mandou assim de sub. Eu fui uma vez ver ele passar o som, Que legal. veio com a banda e tal. E aí eu já vi que aquilo era muito para mim. Assim, eu tinha 14 anos, teoricamente não podia nem entrar nas festas, né, nas É, baladas ali. é. Mesmo pelo London, hoje em dia lá tem o London Café, eu entrava ali pela Pela lateral. lateral. É, fiz muitas vezes isso de ir embora a pé carregando prato com meu pai, meu irmão, sem case, sem bag, sem nada Ah, assim, numa né? época que o Belândia não tinha tanto perigo assim, né? Ah, já tinha, viu? É. Não era tão. Temos várias histórias dessas madrugadas aí, mas Ah, legal. a gente sempre se safou. Aham. E aí você Mas assim, começou no conservatório, aí ficou quanto tempo lá? eu fiquei no conservatório, eu acho que por uns 3 anos, porque assim, quando eu decidi mesmo que ia estudar música, eu passei a fazer algumas aulas particulares com alguns professores do conservatório, mas aí já era voltado para prestar a prova da avaliação específica da Unicamp, né? Que eram 4 dias de prova, sendo que um dia é prova prática no instrumento, mas as outras são teóricas, de percepção, de harmonia, que a harmonia é um estudo que já exige um pouco mais, principalmente do baterista que não usa isso no dia a dia, né? Aham. A análise harmônica de uma música, como os acordes funcionam, porque tem um monte de leigo aqui que não é músico, né? É. Eu vou explicar. Harmonia Autodidata. na música é a forma como os acordes como eles funcionam na música e a gente faz essa análise dessas funções dos acordes ali e tal. Aham. E aí eu já me preparei para a prova específica com 17 anos, assim. Então, eu fiquei no conservatório ali dos 13 e meio até os 16, assim. E aí depois fui estudar por conta. Eu peguei muito material com os próprios professores do conservatório, mas eu acabei estudando bastante sozinho, assim, bem autodidata mesmo. Ô Adelino, e você falou que
você foi interessado na Unicamp, né? Por que você tinha essa meta e não a UFO aqui, por exemplo? Eu cheguei a prestar a UFO, eu fiz prova específica, eu viajei, inclusive, com o pessoal da UFO para a Unicamp, que a gente tinha... A Unicamp, ela promovia uma vez por ano o Unicamp de Portas Abertas, que era um evento para mostrar a universidade para quem estava querendo ingressar e tal. E a gente foi na fábrica da Odre, que anos depois eu acabei virando endorser dos caras, assim, já naquela época eu já admirava as baterias, os bateristas, o Ramon, Alexandre Cunha, Carlos Bala, todo Robertinho Silva, todo o casting que passa ali pela Odre, né? Os mestres. Aí aquilo me encantou demais, assim, e tem a questão da Unicamp ter o curso de música popular muito reconhecido, né? Não só no Brasil, além da universidade ter o nome. Total. A UFO tem o curso de música que é muito bom e nos últimos anos evoluiu demais. Inclusive, hoje o professor de percussão, César Traud, era meu contemporâneo da Unicamp, ele é meu veterano, a gente viveu lá durante alguns anos. Só que era um universo assim, né, de marimba, caixa clara, tímpano, instrumentos de orquestra, e à época eu não tinha muito esse contato com orquestra, nem com o repertório, nem com a formação orquestral em si. Sempre foi bateria mesmo, e percussão, e negócio de tocar com a mão, várias baquetas, enfim. Então, eu cheguei esse negócio de várias baquetas aí, deve ser piada, né? O Rafael colocou aqui, qual o segredo para utilizar a mesma baqueta por mais de um ano? É porque ele é meu técnico de som, a gente divide quarto na turnê, e ele sabe que eu sou bem muquirana com baqueta. Mas vai aí, continua. Aí você falou que vários tipos de baqueta, né? Você estava aprendendo várias diversidades aí, né? Enfim, assim, eu sempre fui ligado ao universo de música popular, principalmente com canção, com a produção musical, em banda. Eu toco violão, arranho contrabaixo, gosto de fuçar em vários instrumentos. Hoje em dia, eu estou falando aqui do meu estúdio, aqui em São Paulo. Eu também produzo. Eu nunca me coloquei só como um baterista de uma banda, assim. Apesar de fazer muito esse papel, eu sempre quis entender a formação do arranjo, de como gravar isso. Na Unicamp mesmo, eu me candidatava sempre a gravar a bateria para... A gente tinha algumas aulas assim, né, durante o curso, sobre produção musical, sobre gravação, e toda a formação que não tinha baterista, eu me candidatava a gravar para ele, até para ter... O Mauro falou aqui, né, da Modern Drummer, falou sobre essa questão de experienciar o instrumento. Exato. O baterista tem muita dificuldade, assim, de qual pele que eu vou escolher, qual prato, qual baqueta, porque, assim, muitas vezes você não tem muita chance de comprar uma e testar, depois comprar outra. Isso aqui nunca teve. Eu tenho cabelo na cintura, uma curiosidade. Eu vendi meu cabelo e comprei as minhas peles idálicas, as primeiras. Que até então era leitosa. O cara tá doando o corpo, cara. É assim, né? Até hoje é assim. De outra forma é o suor, mas continua sendo, né? O Mauro colocou bem aqui, quando esteve aqui, a gente falava muito da disparidade, né? Olha aí, Pompeia. A disparidade que a gente tem, a questão de lá fora, a gente poder testar antes de comprar, né? E aqui a gente não tem essa oportunidade, né? Então, a gente falou muito sobre a questão de você ter uma referência. E muitas pessoas que estão começando, que não têm essa oportunidade, ela vai no ídolo, né? Vai em quem tem referência. O que o cara usa? Deixa eu ver o que o Adelino está usando. Ele está usando Paiste ou Sabian. Então, cara, vou comprar então essa linha que ele usa porque eu sei que vai ser boa. E nem sempre encaixa para o batera, né, Adelino? Sim, sim. Varia muito da mão do cara, da forma como ele aborda o instrumento, varia da questão física mesmo, né, de cada pessoa, mas também muito em relação ao estilo que ele quer tocar. Muitas vezes a gente tem algum ídolo que ele é ídolo não só pelo som que ele tira do instrumento, mas exatamente, pela forma que ele, né? A gente conversava disso antes, assim,
pela forma como ele aborda a música. Eu sou muito fã Isso. de alguns caras que, sim, provavelmente, tecnicamente, ele não vai chamar a atenção, mas a forma como ele é profissional, ou a forma como ele aborda a música mesmo, né? Tem vários Aham. bateristas que às vezes não são nem muito reconhecidos, mas ele tem uma classe ao tocar o instrumento, uma forma musical de abordar o instrumento. É, exato. Na escolha do setup, é muito pessoal, né? A gente vai, eu lembro de procurar o chimbal do Carter Buford, do Dave Matthews. Depois eu vi o Ramon tocando samba na Unicamp, no comecinho, assim, eu nem tinha entrado nessa oportunidade que eu fui com o pessoal do curso de música da UFO, e era um chimbal de 13 polegadas, assim, era um HHX, que o Dave Weck usava a série mais brilhante, né? Mais Aham. pop, assim, com Mais Chicory. showman, né? Oi? Mais showman. É, sim. E o Ramon já usava o HHX que eu tenho, inclusive, porque anos depois eu fui atrás de comprar um desse. Aham. Aí, outra oportunidade, eu vi usando um Quick Beat, que é esse aqui, inclusive, que tá aqui do lado, que tem um furinho, né, embaixo do chimbal. Ah, legal, legal. Aí eu comprei, fui É esse atrás de aí, comprar um. é esse aí que você vai sortear para a galera hoje, é isso? Esse aqui, de jeito nenhum, mas a gente acha alguma coisa para sortear. Ó, vou contar aqui, ó, Inclusive, O Guga Machado, depoimento. grande, grande pergunta. Adelino não é só um dos melhores bateras para tocar junto, mas é também o melhor companheiro de quarto. Mas demora muito no banho. Pô, galera, vamos aliviar aí no comentário pessoal. Calma que nós já vamos Guga, entregar já já. Ó, o o Guga, Rafael, abraço, poxa, Rafael. Cara, tem que voltar depois para cá, porque entrou muita gente para a gente mandar depois abraço para a galera toda aí. aqui eu já Mas, vi dois grandes percussos que eu já toquei junto, o Felipe Mercandelli, o Guga, tem bastante gente aí, pô, só tenho a agradecer quem eu toco, pô, Vinícius da minha banda aqui também, guitarrista, que é parceiraço da vida toda, enfim, só tem... Camila tá aqui, já apareceu novamente. Ô, Adelino, mas espera aí que nós estamos pulando uma fase aí que eu ainda quero pegar a tua ida para Campinas. Você foi Legal. sozinho estudar? Saiu daqui, foi sozinho, não tinha companheiro nenhum? Não tinha, cara, foi assim, era muita vontade, eu concorri com muita gente boa, é bem concorrido o curso. O fato de eu ter estudado sozinho, eu acho, me colocou muito compenetrado, assim. Eu queria muito ir para lá. O fato era esse. Então, é aquela questão de não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Para mim, essa questão de tela mental é algo que é factível mesmo na minha vida. Ainda mais na música, né? Na música é assim, né? Ó quem entrou aí, Aí, ó. Cajuzinho entrou aí, ó. aê, Caju, salve. Essa questão assim de querer mesmo. Eu sou filho, minha mãe é educadora, né, professora. Inclusive, ela ocupa o cargo de vice-direção no Zé Inácio, que é colado no conservatório. Então, vivi muito ali naquele quarteirão, a E vida ela tá lá toda. Assim. ainda, Adelino? Ô, Ela Adelino, ela tá lá? tá lá ainda. Legal. Então, assim, para ela e lá em casa, assim, tinha muito essa questão do estudo, né, assim, de se preparar para fazer uma faculdade. E eu não via outra alternativa. Muita gente falava, por que você não leva a música de hobby? Ou por que você não faz um outro curso, estuda outra faculdade e estuda a música em paralelo, né? Eu nunca consegui ver a música assim, porque como eu comecei falando na live, aos 14 anos, depois de um ano de instrumento, eu já estava tocando com as bandas, eu já dava aula para os meus amigos de escola, para os meninos mais novos que me vinham tocando em festival de escola, já vinham falar, pô, você dá aula e tal. Eu não tinha nem pedal duplo, eu dava aula de pedal duplo. Eu pegava o pedal emprestado do aluno, tinha banda de heavy metal que tocava esse repertório, mas assim, eu estudava no sofá de casa, furei, corinho. Aproveitava o instrumento do aluno e ia praticar, né? A vontade faz muita diferença mesmo. E a visita que eu fiz na Unicamp com o pessoal da UF me abriu muito os olhos no sentido de
ver mesmo, né, a instalação física, eu vi que não tinha muita diferença em relação ao prédio. O que tinha era diferença na questão da proximidade com o grande centro, que é São Paulo, que eu acabei vindo morar para cá, dos músicos que iam lá, sempre tinha workshop de gringo, professor que vinha de fora passar um semestre dando aula. E eu, assim, eu nunca tinha tocado jazz tradicional. Em Uberlândia sempre teve terça jazz, sempre foi uma tradição na cidade. Eu, bem novinho, eu já ia acompanhar. O Cajuzinho, na época, estava fora, morando fora, mas eu acompanhei vários outros músicos, o Alex Mororó mesmo. Aham. Eu ia atrás desses caras. Eu fui monitor do Alex em curso de férias Ah, que para legal. aprender percussão, universo da música brasileira, maracatu, ijexá, baião, chachado, enfim, zabumba. Toquei, ao mesmo tempo eu tocava em banda de heavy metal, eu tocava zabumba em banda de forró. Era amor à música, né? Era não, é amor à música, né? É uma forma de se misturar com os mais velhos, aprender pelo convívio. Então, É. assim, isso me fez não titubear de forma alguma que a música seria uma profissão mesmo. Então, assim, quando eu quis ir para a Unicamp, foi nessa alternativa de juntar essa vontade de ser um profissional e, ao mesmo tempo, me graduar, ter um diploma, estudar a fundo vários assuntos E que provavelmente eu estaria mais limitado à ninguém época. chegou Assim. para você e falou assim, cara, você tá louco, vai se formar em música, meu, você é débil mental? Eu ouvi bastante, inclusive, no dia de pegar o ônibus, num dia antes de pegar o ônibus, foi uma junta da família, assim, alguns tios foram em casa e tal, porque a questão financeira não era nada boa e ainda rolou essa pressão, tipo, oh, você vai gastar dinheiro dos seus pais que eles nem têm. Então lá eu fui bolsista na Unicamp, eu almoçava num bandejão com bolsa, fui monitor da aula de rítmica. Tudo que é possível ser feito, a gente faz, assim. Ah, Eu morei com um certeza. mês num kitnet, aí não daria para eu tocar nem no pad, que os outros moradores reclamavam. Aí Barulho. logo eu mudei para uma república. Aí lá foi uma outra escola, porque a convivência só com músicos, lá a gente tinha, eram 7 anões. Lá tinha de tuba, trompete, os meninos faziam composição, um tocava contrabaixo acústico, outro tocava piano, outro tocava guitarra, tinha um baixista elétrico que era, a época lá de a gente dividia quarto, então eu fui ouvir os discos dos caras, a gente fazia aula de percepção, um cantava o ditado para o outro, sem contar que essa convivência de viver música todo dia, às 8 da manhã já tem um cara soprando um bocal Ah, eu no quarto do imagino. lado, Eu imagino. já te obriga a levantar e da cama e ir atrás, né? Assim. É, é. Ó, deixa eu te falar, o Vini era da tua banda, é? Ele também morava Ah, nessa república e é da minha tá, ele banda colocou também. aqui, ó. Chamamos o Adelino pra banda num show em que ele tava tocando axé. Ele tocava axé, sorrindo, esmirilhando na batera. Ó, você Cara, falou do. essa história é legal de contar, porque assim, a Conta gente aí. fala, o curso de música popular, as pessoas que não são de dentro da universidade, assim, não entende o que fala um curso de música popular, né? A música, ela é academicamente dividida na parte de pedagogia, mas um bacharelado tem instrumento, que é o instrumento de orquestra, tem composição, que é Sim. voltado para o repertório orquestral também, regência, que é para o maestro, e tem essa ênfase na música popular. Você já entra tocando um instrumento, as pessoas falam, você toca todos os instrumentos? Não, né? Você vai estudar, sim, como cada instrumento se comporta, mas você estuda um instrumento específico. E você já entra nesse instrumento, você tem que tocar na prova específica esse instrumento. E o repertório, geralmente, é mais de música instrumental, jazz, bossa Aham. nova, é uma complexidade um pouco maior. E eu comecei tocando punk rock, depois heavy metal, toquei forró, tocava reggae, tocava no violão, fiz Axé. barzinho, fiz de tudo. E aí a gente fazia uma zoeira. Tinham duas bandas de zoeira, que é o IA From Hell, IA é um Instituto de Artes, né? Que era a banda de metal que eu tocava também. E essa banda,
a gente tinha um apelido carinhoso, que era Banda Erva, que era a banda de axé. E aí o pessoal da dança lá fazia umas coreografias, como se a gente estudasse axé Bailarino. mesmo e tal. E os calouros não entendiam nada. Falaram, cara, eu toco choro. Será que eu vou ter que fazer aula de axé aqui? Os caras estavam desesperados. E aí a gente revezava nessa banda de axé, era uma curtição mesmo. A gente fazia baile, Ô, fazia Adelino, carnaval. aí é hora de chegar pro cara e falar, cara, esse caminho você tem que passar. Não tem É, jeito. não, e o cara é obrigado a se confrontar com uma verdade que às vezes ele não está disposto, né? Será que é isso mesmo, né? Que a música popular, ela É. também inclui isso. Ontem mesmo eu vi um documentário maravilhoso no Netflix de axé, que fala, enfim, de como o estilo se formou, né? Que na verdade não é um estilo musical, é uma representação cultural, enfim. Mas era uma zoeira. Mas eu sempre me diverti tocando. Inclusive no Thiago Abravanel a gente toca de A a Z. Imagino. Eu trabalhei em navio também, que eu estou vendo o Felipe aqui, que trabalhou no Então, navio cara, comigo. você tá contando as histórias, o Nilo colocou aqui, ó, você tocou em outros cruzeiros ou só naquele de janeiro de 2009? E aí o Felipe também colocou aqui, tem que contar as histórias do navio, papagaio. É, papagaio. Esse cara, pô, admiro demais. Falei com ele hoje até. É um compositor, cantor de Fortaleza. Ele tinha uma banda de pop no navio. Era um quarteto. Eu acabava de fazer a minha gig do jazz. Eu fui com um trio de jazz e bossa nova. Fui eu, Eloá Gonçalves, pianista, que a gente depois foi tocar junto na Sandy, mas a gente tinha quarteto de música instrumental brasileira na Unicamp e tal. Quanto tempo você ficou no navio? Fiquei 4 meses. Eu fiquei uma temporada na América do Sul aqui, né? Tá. Eu até iria para outra, mas aí, enfim, aí comecei a dar aula no Projeto Guri, aí fui para outro lado. Mas eu fiz uma temporada só. Fui como baterista do trio de jazz e na piscina eu acompanhava a MPB, outros cantores e tal. Mas eu me metia para tocar com a banda de pop, porque os caras, apesar de serem de Fortaleza, a gente praticamente ouvia as mesmas bandas. Ah, legal E demais. uma troca com 30 músicos, 4 bateristas no navio. Mas até aí tá bonito. O Felipe falou que você tem uma história boa para contar aqui, ó. Ah, cara, tem 4 meses, é um Big Brother praticamente lá, vivendo. Porque você não tem nenhum dia de folga, né? São Pô, 4 meses, mas são ininterruptos, assim, você toca no Natal, no Réveillon, e, mas você tem os poxa, horários, né? Dá para conciliar com a folga e tal, né? Durante o dá sim. dia, sei lá. Eu tinha pelo menos 3 entradas por dia, tinha dia que tinha 5, variava Com bastante, qual, assim. qual tempo de duração, Adelino? Variava de 45 minutos a 1h15. Tá. Era bastante, sim, tocava bastante. Mas ainda assim você arranja tempo. Eu tocava tamborim com o trio de samba do Rio, tocava bateria, eu enchia o saco da banda de pop para dar canja direto, para tocar as coisas que eu gostava. Aprendi bastante nesse navio também. Ó, vou Foi te outra tra... faculdade, assim, Ah, porque assim, em novembro eu embarquei e eu fui colar grau quando eu voltei em abril, assim. Então foi a minha festa de formatura, durou 4 meses e foi como se fosse então. uma pós-graduação. Eu ia voltar exatamente para a gente não perder o miúdo. Aí você se formou e aí olhou e falou: Puta, o que eu vou fazer agora? Já tive no navio, estou Não, formado. na verdade, essa reflexão veio antes do navio até, porque até então, né, a Unicamp é em Campinas, e, e aí você chega ali no último ano, eu fiz iniciação científica, fiz uma pesquisa sobre o Paulinho Braga, né, o Paulo Braga que tocou com Elis Regina, Tom Eles Jobim, Regina. Tim Maia, Cara antigão. enfim, estudei a onda dele de vassourinha, de acompanhamento pós-bossa nova e tal. Só que aí chega uma hora que você tem que, né? Tipo, eu ia continuar em Campinas, ia continuar com as bandas que eu tava. Na época eu tocava pop numa banda, tocava rock, que hoje é a Pompeia, antes era o Laboratório D. Tinha o Projeto Fuá, que era um projeto de pesquisa e a gente tocava música brasileira, pesquisa sobre a cultura brasileira, gravamos disco, abrimos O show do Adelino, Lenin, a banda enfim. Pompeia, ela é de Campinas ou era da Pompeia? É por causa disso o nome, não?
A gente mudou para Pompeia. Ela começou como laboratório ID na época da Unicamp, mas não era uma banda em si. Como o repertório da maioria da galera era jazz, bossa nova, choro e tal, quem gostava de canção, do rock, tinha uma turminha assim que a gente se juntava e para gravar, para compor e formar esse núcleo assim. E acabou dando super certo. Eu sou o terceiro baterista que tocou mesmo, e aí essa época virou uma banda mesmo, na época ainda como Laboratório ID. Mas o nome é por causa do bairro. Aí depois de muito tempo, eu morando aqui na Pompeia, o Robledo Silva, que é o tecladista que toca com Capital, que... Enfim, essa banda, a Pompeia, basicamente tem o Jap, que é o Thiago Paloni, que toca com a Sandy ainda. Eu levei ele para lá, depois ele continuou, eu saí. O Vinícius, que tocou no Lethal Fear há muitos anos, que é uma banda de metal de Amparo, tem companhia de teatro que ele toca, enfim. Acabou sendo uma banda hoje em dia de vários sidemans, assim, que são... O Nós Adelino, somos desde a época da Unicamp, e aí chama Pompeia porque hoje em dia a gente mora aqui na zona oeste de São Paulo, que é onde o rock brasileiro começou, com Mutantes, Patrulha do Espaço. então, é isso que eu ia comentar com você, porque aí na Pompeia morou o Juba da Blitz. E nos Sim, anos 80, que é a minha balada, né? Eu sou de Pinheiros, que é do lado aí da Pompeia. do lado aqui. A casa do Juba, cara, ele era um cara já mais evoluído, e toda a galera dos anos 80, ele tinha um porão onde ele tinha batera, e era um cara que disco naquela época era muito complicado, era muito difícil, né, de conseguir coisa importada, e ele tinha. Então toda essa galera, Rádio Táxi, o que você imaginar dos anos 80 de São Paulo, ia para casa dele, para ouvir os discos, para tocar, etc. Então, assim, você está num bairro bacana, um bairro que já tem uma área boa, viu? Sim, sim. E também tem a questão depois da TV Tupi, que virou MTV, por conta Isso, disso, exatamente. vários estúdios aqui. Na minha rua mesmo, na Paris, tem um estúdio que é da galera do cover do Frank Zappa, lá na frente, na Paris. Do outro lado, onde eu morei, na Puxiponés, teve um amigo meu que teve estúdio, que quando ele foi na minha casa, ele falou, cara, eu tive um estúdio aqui em frente há 20 anos atrás. Ah, Então, é legal uma região demais. onde a gente esbarra com produtoras e... Léo Jaime, né? Eu não sei se o Léo Jaime ainda mora aí, mas ele era uma travessinha da Turiaçu, que é o estádio do Palmeiras aí, né? Sim, sim. Palmeiras. Vamos lá, Tem aí bastante, você, tem você bastante gente aqui. vamos. Ó, o Dudu falou aqui que tinha uma revista de bateria, não sei, deve ser a Modern Drummer, ou tinha uma revista também que chamava Bateria, né? Tinha uma foto sua tocando no Cruzeiro, deve ter saído alguma reportagem da época e tal. Poxa, Deixa eu me te falar, manda. Me A manda, Lela, porque essa eu não tenho. não sei se o Dudu vai ter a revista, se tiver, Dudu, manda uma foto aí pra gente poder passar para ele. A Lela Por tá favor. falando, tem muito roqueirão na Pompeia. Pô, a Pompeia é o berço dessa galera aí, né? Aí me fala, vamos lá. Aí você formou e E aí comecei a já veio morar fazer... na capital. Né, eu comecei a fazer teste, assim, me preparar para fazer teste de tudo que era possível fazer. Uma professora que não chegou a me dar aula na Unicamp, mas que deu aula antes de mim, porque eu já peguei a época do Bocato, Rogério Bocato, né? Era a Lilian Carmona. E a Lilian é conhecida por, além de ser uma exímia professora, A por mestra. ter tocado em muitos musicais, porque ela é muito ligada à questão da leitura, de partituras e tal, e preparava muitos músicos para os musicais, que a época estava começando a aumentar e tal, né? Hoje eu toco com um monte de gente lá no Tiago Bravanel que veio dessa escola dos musicais da galera do Rio de Janeiro, mas assim, são mestres nisso lá. Ah, ó, aqui, E ó. aí, O Nilo falou aqui que tem umas fotos do Adelino no pô, Cruzeiro. manda para mim. Tudo que Ô, vocês tiverem, Nilo, manda para se mim. Estou tiver o muito contato ruim. dele, já manda direto. Senão você manda aqui no Bateras MG no particular e eu passo. Demorou. E aí acabou assim que em setembro eu vim para São Paulo, cheio de demo, de tudo que eu tinha gravado nessas aulas, de todas as bandas que eu tinha tido, todas as coisas que eu tinha composto, gravado, arranjado, tudo que eu tinha de material. Fiz Currículo. algumas cópias, fiz
aquela clipagem, assim, de todo show que eu Release. fiz. Release que é Hã? bonito. Release. Eu vou usar essa sua sugestão. Qual que é o meu release? Cara, eu fiz um monte desses kits, assim, e vim para cá com esse material. Claro, na época eu já entrei em contato com o máximo de seleção, de produtor musical, de quem podia me receber, e bati na porta com a cara e a coragem e falei, ó, tô a fim de tocar, tô me formando, blá, 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 aquela história toda. E aí na primeira seleção que eu fiz para o navio, ele me chamou de canto lá, na época o pessoal falou, ó, eu vou divulgar daqui a não sei quanto tempo, mas assim, eu vi que eu posso usar você de coringa, que você pode tocar jazz e tocar com os cantores lá no navio. Eu preciso que você me indique minha pianista. Que o baixista já era um cara que tocava comigo na Unicamp, a gente fez em horários diferentes, mas a gente falou, ó, a gente tá junto e tal. Então já tinha o batera, o baixista e precisava de uma pianista. Na hora eu já contactei a Eloá, e aí meses depois ela me convidou para entrar para a banda da Sandy e tal, porque a gente era da mesma sala do Lucas Lima, que é o marido dela, e fez toda a ponte. Tá, Então, mas assim, aí então, agora na primeira vamos seleção curiosidade. que eu fiz, eu nem cheguei a fazer teste para os musicais, que a maioria ia começar em dezembro. E o navio partiu em novembro. Então, eu fiz o teste em setembro do navio. Em outubro, eu já estava aqui para fazer curso, documentação, passaporte, essas coisas. Em novembro, eu já embarquei. Então, peraí, vamos. Eu tenho uma pergunta aqui que veio no WhatsApp. Tem uma galerinha aí de uma escola de música aqui do Mororó, né? E aí Ah, o Eric tá aí, inclusive. O Eric tá por aí. Ó, o Mauro Taraquidian entrou. Maurão, forte abraço, beleza? Perguntando abração. essa tua história da Sandy. Como é que você entrou nessa gig? Como é que foi o. Você contar com detalhes aí. Ah, cara, foi assim. A Sandy tinha feito algumas experiências depois que ela encerrou a carreira com o Júnior, naquela época. Eu acho que eles pararam em 2007, 2008, se não me engano. Então ela tinha feito uma turnê de jazz, que era um batera argentino, que era da minha época na Unicamp, o Juan. Ela tinha tocado com os irmãos Will Coxon também, o Igor, O Igor. tal, super batera, amigo e tal. E aí ela foi sair em carreira solo com as composições dela, que não era muito essa onda do jazz, mas era um som mais jazzy. Então era um pop mais sofisticado, vou traduzir para português. E o Samuel Fraga, que era o baterista, que tinha feito a turnê do Acústico Sandy Júnior, que era a última turnê deles, gravou o disco, mas não, eles chegaram a fazer alguns programas de TV e tal, mas ele estava em turnê europeia, se não me engano, com o Siba, na época, assim. E a princípio eu ia fazer 5 shows, que eram o lançamento da carreira solo dela. E aí desses 5 shows viraram Aí 6 anos, ficou um 2 tempão. DVDs, 2 EPs, gravei um monte de coisa lá, a gente fez bastante coisa legal. E aí, quando o Samuel foi sair, na banda eu tinha 2 amigos, que era o Alex Heinrich, que era o baixista, e a Eloá, pianista. E aí nessa conversa com o Lucas, enquanto eles produziram o disco lá, eles elencaram alguns nomes de alguns amigos nossos e tal, alguns bateristas possíveis, e foram atrás de material e tudo. E o Lucas era da minha sala, na mesma época. Assim, a gente entrou junto na Unicamp, ele fez composição, eu fiz música popular. Mas ele já tinha me visto tocar, a gente tinha feito algumas coisas lá junto. E aí ele me convidou para entrar para a banda. Além de nós 3 que eu já mencionei, tinha o André Catiabava e o Maurício Caruso. O Adelino, e você considera esse trabalho teu com a Sandy o primeiro, assim, aquele que você falou, pô, dei uma estabilizadinha nesses 6 anos aí, eu consegui adquirir minhas coisas, aí eu queria que você coligasse, porque é o que deve ter acontecido, a questão de patrocínio, né? Porque aí você começa a ter uma visibilidade e as coisas devem começar a vir, né? Não foi muito linear assim, não, viu, Beto? É até legal que eu fale isso, assim, porque eu fui tocar com a Sandy em 2010 e fiquei até 2016. A minha ligação com as marcas de batera e prato, essas coisas, assim, começou um pouco depois,
porque era muito feito via escritório intermédio. Então eu tocava com a Gretchen, que vinha lá pela Sonotec e tudo mais, mas era sempre via escritório. Não tinha muito essa relação direta. Tanto que depois eu busquei a Odre, porque era uma relação mais próxima do É. instrumentista com a marca. Por mais que a Odre tenha menos estrutura por ser uma marca nacional, não tem tanta essa, né, assim, se eu for tocar lá em, sei lá, Los Angeles, provavelmente se fosse uma marca mais reconhecida, em cada lugar que eu fosse, é mais chance dessa marca me atender. Mas assim, foi mais uma foi uma situação meio tortuosa, porque assim, tanto não foi uma estabilidade assim financeira, porque a gente fazia bem menos shows do que as pessoas imaginam, assim, porque na carreira solo a Sandy faz mais teatro, capitais só, Ah, coisas mais intimistas e tudo mais. E aí, por outro lado, eu gravava com o pessoal do gospel aqui, produzia disco com o Maurício Caruso, a gente fazia. Pô, continuei tocando em bar, continuei tocando com várias outras cantoras, continuei tendo banda, eu ia para Campinas uma vez por então. semana. Essa relação aí é É, bacana, porque assim, a galera. Ah, o Adelino tá tocando com a Sandy, porque isso já veio comentário essa semana. Ah, eu acho que o sim, Adelino conseguiu uma certa estabilidade, porque ficou 6 anos com a Sandy, então faz muito show, né? E a galera já faz aquela imagem de 26 shows por mês, sabe? Aquelas coisas assim que é o batidão, né? E sim, você está contando que não foi muito assim, né? sim. Com o Thiago Abravanel a gente tem um volume de shows muito maior, a gente faz muito evento fechado, então muitas vezes também não aparece tanto quanto um show com a Sandy, que é extremamente divulgado em mídia. Tem toda essa questão de o trabalho do músico, assim, são aquelas horas invisíveis que pouca gente Ah, sabe, né? total. Exatamente. Essa parte é muito importante que a gente fale, assim. Muitas vezes as pessoas nos veem no palco lá com equipamento legal e tudo mais, mas no dia a dia não é assim que funciona. No dia a dia, aqui em São Paulo, eu boto o bag de prato nas costas, pego o metrô e vou ensaiar. E, e é assim que funciona. Para quem não é de São Paulo, que não sabe, né, assim, muitas vezes não vale a pena você, enfim, Pegar levar teu todo. carro e demorar para andar 30 quilômetros demora 2 horas e meia. Não tem nem onde parar. É Enfim, difícil. tem toda uma questão assim, Por isso que eu logística. fugi para cá. Tem isso também. Tem isso também. Ó, o Vinícius está falando aqui, trampo. Ele sabe. Muitas vezes ele vem de Campinas, o carro abarrotado, guitarra, baixo, não sei o quê. A gente vai tudo num carro só para conseguir parar melhor no estúdio. Às Eu vezes a sei gente como é que sai. é. Enfim, músico rala. Risco de No fim das assalto, né? contas Porque é aí você isso. tem até o risco de perder equipamento e tal. Tem bastante, tem bastante. Mas se a gente for parar por conta disso, a gente Não, não sai de casa. aí não toca mais, né? E É. aí me diz, aí quando você saiu da Sandy fazendo todos esses trabalhos paralelos e tal, já veio o Abravanel, já veio na sequência ou não? Não, na verdade, eu fiquei 2 anos concomitante, assim, tocando em um e outro. Ah, Essa junto. época, Ah, essa legal. época foi bem corrido, assim. Porque eu fui pro Abravanel em 2014, quando ele lançou carreira solo. E, além disso, eu tocava com outros cantores aqui também. Cheguei a tocar com a Débora Blando, com vários outros cantores menos conhecidos, com bandas de pub também, enfim, banda instrumental. Ah, total. Eu dei aula no Projeto Guri há alguns anos, depois eu dei aula em outras ONGs, de percussão e bateria, a gente tinha formação orquestral. Eu fiz bastante coisa dentro da música. Assim. Eu tinha até. Isso aqui já deve ter passado, mas eu queria que você citasse aqui o primeiro festival de orquestra experimental. Você participou disso, não foi? Festival de Orquestra Experimental? É. Ó, eu fiz minha lição de casa. Se você esqueceu já, a gente pula. Tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Essa relação que você falou, Adelino, do instrumento, a gente até comentou no backstage aqui a relação da marca nacional. Sim, legal. Lembra? Então, eu queria que você falasse, porque também existe essa coisa
pô, eu tenho que chegar, eu tenho que tocar, eu tenho que evoluir no instrumento, então eu tenho que pegar um instrumento importado, que todo mundo toca, que tem muita visibilidade. Não estou dizendo que a Odre não tem, mas é um produto nacional. Eu queria que você Sim. falasse essa relação um pouquinho, entendeu? Cara, com certeza, as marcas internacionais, as marcas maiores, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da Pearl, o Ricardo, o Felipe, eu intermediei várias coisas. Eu não sou endorser deles, mas até através do Cajuzinho a gente conhece algumas pessoas lá. Aham. A minha primeira bateria que eu ganhei é uma Mapex, é uma bateria feita na China, mas né, marca gringa também, americana e tal. É. Eu tenho caixas Por que gringas. todo mundo tem essa frase que você falou, hein? Isso não é só você que falou aqui, não. Toda hora fala assim, eu tenho outra mulher, mas ela é na China, ela é feita na China. O Não, Mauro comentou. é importante que as pessoas saibam que, assim, apesar das marcas serem internacionais, assim, elas são divididas em séries, tem a qualidade dos instrumentos e muitas vezes o instrumento que chega aqui no Brasil não são os melhores dessas marcas. Exatamente. O Então não é Mauro, só a etiqueta que está lá que vale a pena. então, o Mauro citou aqui, eu não lembro o nome em inglês, Mauro, se puder, você me ajuda aqui. Mas como se fosse o logo branco, né? Então, faz a bateria fora, e aí ela vem, o cara vai colocar o logo e tal, e aí vai, lógico que tem a qualidade, madeira, etc, né? Olha lá, o Mauro tá falando, a Mapex é originária de Taiwan, não é marca americana. É isso Valeu aí. pela informação. Pois Cara, é, o Mauro deu uma aula aqui de. eu assisti, inclusive. Até Muito da bom. madeira trançada, cara. Eu nunca tinha escutado falar. Eu falei, nossa senhora, Sim. crescemos demais É, com ele aqui. White Label. eu tenho, enfim, assim, a minha relação com as bateras nacionais, para quem é baterista mais novo, que a gente também está falando para um público mais jovem, assim, a gente Exatamente. teve uma época que essas marcas não chegavam aqui no Brasil. Então a gente tem algumas marcas nacionais que começaram meio que imitando marcas lá de fora, e eram essas que os bateristas tinham acesso. Por Exato. conta disso, você acaba, na tentativa de imitar alguém, você acaba desenvolvendo um segundo produto e tal, né? E acabou que, além dessa minha primeira bateria, que eu ainda tenho, tá em Uberlândia, inclusive, na casa dos meus pais, Não todas dá, as outras, não dá o endereço. de jeito nenhum. Adoro ela tem um som bem legal Ah, e afetivo também, né? Mas total. acabou que no meu desenvolvimento musical, acabou que eu fiz uma batera mais jazz, assim, com medidas menores no Tosi, no Luthier, que eu comentei que você até conhece, que é de Sorocaba, que usa essa questão das madeiras trançadas e tal. Ó, aqui, o Mauro tá colocando aqui, ó. Você é uma simpatia, não o conhecia. Fico grato ao Beto por expor todos esses talentos. Cara, Que legal. Muito a galera obrigado. que trabalha em Los Angeles, né, faz um trabalho bacana, tem muito batera lá. E o Mauro faz um trabalho com a música country e assim, é sensacional. Você nunca foi para fora, assim, nunca pensou de ir para fora para buscar trabalho, para residir mesmo e buscar trabalho fora? Cara, eu já pensei, tem um amigo tecladista que tocava no Thiago Abravanel também, agora ele se mudou, mas ele está do outro lado dos Estados Unidos, está lá na Flórida. E a gente se discute, assim, às vezes a possibilidade de, às vezes, ir ficar um tempo, porque ele está produzindo umas coisas lá, a gente vê essa possibilidade de eu gravar coisa aqui no Brasil para mandar para ele. Eu tenho Aham, vontade de ter experiência, eu já fui algumas vezes para tocar, assim, né? E voltar, nunca residi fora. aham. Mas espero fazer isso um dia, porque eu acho que é enriquecedor. Assim, quanto mais lugar a gente visita, mais a gente aprimora Total. coloca a nossa Culturalmente é muito bom, né? Ó, o Pirete está falando da Pinguim. Só que, Ah, espera aí, não vai na Pinguim não, porque senão eu vou chorar aqui. Vamos primeiro a gente está falando da Odre, vamos terminar de falar dela. tá. É assim, eu tava no Tose, mas vou chegar na Odre, então. Vou fazer Aham, uma cronologia. Acabou que eu fiz uma bateria no Tose, que é um luthier,
que é muito legal. Depois eu fui tendo contato com algumas marcas. Aí você começa a usar marcas de locadora, né? Assim, de baterias locadas que você vai viajar e fornecem a bateria para você. Para quem não é do meio, vai entender. A gente viaja com um equipamento básico, a caixa, pedal, prato, às vezes uma coisa de ferragem. E lá na cidade eles colocam o shell pack, que é os tambores e tal. Tambores e tal. E aí você acaba experimentando várias baterias, várias marcas e conhece a sonoridade de uma e de outra. Mas por eu ter feito a faculdade em Campinas, no estúdio que eu gravava muito lá no Síncopa, tinha tanto batera gringa quanto batera nacional, tinha odre. Eu comecei a perceber que eram diferenças de sonoridades. Mesmo as bateras americanas, assim, vou dar um exemplo da Ludwig, que é a primeira marca do mundo e tal. A construção dos tambores das baterias americanas, não necessariamente elas são tão boas quanto as europeias, quanto o DW, quanto o Premier e tal. Uhum. Tem essa diferença de construção que implica numa diferença de sonoridade. E não significa que elas são melhores ou piores em som, significa que elas são diferentes. Pode ser que a construção de uma bateria seja impecável, perfeita, mas o timbre não te agrade. Então, eu comecei a ter contato, e também tem essa questão da nostalgia do meu pai, da época que ele começou a tocar, e eu tive contato com algumas pinguins, que o Pirê falou aqui agora mesmo. Então, eu tenho a sorte de ter me deparado com uma pinguim, que até estou usando um tom dela aqui. Ela é branca? É perolada. Deixa eu mostrar o tambor aqui, ver se... Ó, esse aqui. Você sabe o que essa acontece? É a minha primeira. Adelino, na minha época, o sonho nosso era ter a bateria do Ringo Starr. Né? Exatamente. A gente via, olhava e falava, poxa, eu queria ter uma dessa, perolada e tal. E a Pinguim, ela trouxe um pouco desse desenho na pérola e no branco. Então, assim, você fala, eu quero uma bateria vinho, vermelha, azul. Não, esquece, não tinha isso. E o charme da Pinguim é exatamente esse. Tem alguns grupos aí no Facebook que é específico dela. A galera troca peça. Tem uma galera que nem Fusca antigo. Sim, sim. Sabe como é que é? Sim, inclusive tem o Bimbo que trabalhou na Pinguim, trabalhou na Golpe, trabalhou... Exatamente. Junto com o Fischer, que também é uma outra marca de bateria de beira. Todo esse pessoal tem contato sempre que eu encontro na Expo Music. Na verdade, é o que você falou, é a reunião dos proprietários de Fusca. Assim, total. mais que eu era endorser da Odre, tinha toda essa relação com o pessoal de lá, eu sempre encontro esses caras que trabalham com construção de instrumento. Inclusive, eu adoro madeira, assim, a minha relação... Eu construí o meu próprio estúdio aqui, eu e o nosso hold lá no Thiago, ele é cenógrafo de teatro e tal, a gente... Tem projeto do engenheiro e tal, mas a parte de construção aqui, basicamente, fomos nós. Esse teu estúdio aí, ele tá numa casa ou... Numa casa. Um sobradinho, aí aqui em cima, um dos cômodos é o estúdio aqui. Você mora aí, não? Moro aqui. Eu já tive estúdio aqui na Pompeia com outros amigos, eu fiquei 6 anos lá, no QG, que a gente tinha, eu e mais 3, e aí depois de um tempo eu vim para cá e tenho o meu estúdio próprio agora. Assim, legal, bacana. Gravo aqui, estou produzindo, começando a produzir umas coisas agora. É que veio pandemia e deu uma estragada, né? Mas assim, a gente está aí. Nós vamos falar disso aí mais um pouquinho. Adelino, eu não sei como é que tá teu tempo aí, cara, mas tem um monte de assunto para me falar com você. Falta 5 minutos para cair a live. Podemos fazer um bloco 2? Aí a gente fala sobre... Para a gente terminar. Então, assim, quando faltar um minutinho aqui, eu vou derrubar... Mas aí eu volto aí para a gente terminar alguns assuntos aí, tá? O Marcelo, que toca comigo, acabou de falar, fale um pouco da importância de vocabulário musical, o famoso ter baile, na hora de se colocar musicalmente um arranjo, gravação, produção. É importante a gente falar disso aí mesmo. Tem um... técnico de som feraça, estava comigo essa semana, trabalhamos na Sandy lá há muito tempo. A gente fez um evento junto essa semana. Eu acho que dá para você responder antes de eu derrubar e voltar. O Douglas, lá de Patrocínio. Lembra de Patrocínio? Eu se lembro. Muitos cafés especiais, muito bom. Isso, exatamente.
O Douglas está perguntando, você falou aí que você, em alguns shows, vai e só tá o corpo da bateria, só o tambor. Se Sim. você já chegou num lugar e que era tudo péssimo, você falou, Cara, nossa, mas é muito ruim isso aqui. essa história é legal de E o, contar. e o técnico tem que fazer magia, né? Na Não mesa. só o técnico, porque assim, eu acho que uma das coisas assim, muita gente pergunta sobre técnica, sobre estudo na bateria, etc, etc, que são todos os aspectos importantes. Exato. Mas também é legal de falar, esse ter baile que o Marcelo falou aqui, cara, o ter baile é importante porque assim, eu fui tocar no Círio de Nazaré, provavelmente foi o maior público que eu já toquei. Você não vê o fim da multidão, que é uma procissão que tem lá no Pará e tal, né? Muito famosa, e tem show em praça pública que realmente você não vê o fim da multidão, porque é muita gente. Top. E a gente foi tocar com o Thiago Bravanel, se não me engano, 2015, 2016, agora não vou lembrar a data assim, que eu precisei juntar 3 kits. Eles tinham colocado 2 kits locados lá, da própria equipe de som, e a gente teve que ir atrás lá de emprestar de um baterista lá da cidade. Então, assim, eu toquei com um tom de uma bateria, o outro tom de outra, o surdo de uma terceira e o outro que eu peguei a pele de resposta de um outro e coloquei, assim, para fazer Foi montando. E eu adoro fazer Frankenstein, assim, né, que a gente chama. Eu mesmo, para gravar aqui hoje, estou usando uma caixa Tama, um tom da Pinguim perolada, o bumbo Oderi e o surdo de acrílico da Gopi. O que importa é o contexto do som, né? O que você vai obter. Cada faixa que a gente vai gravar precisa de uma sonoridade, e aí eu vou lançando mão das peças que eu tenho aqui. Prato é a mesma coisa. Eu uso os pratos do Domênico, que é brasileiro, mas uso também um monte de outros equipes. Vai cair, galera. Eu vou cortar a live e aí eu vou voltar em seguida. Não vai embora não, porque o papo tá top demais e tem mais coisa aqui pra gente falar. Beleza? Bem, vou derrubar aqui, tá?